Olá, salve, salve, salve! O tempo passa! Já é fim de outubro de 2022, última semana aí, antes da eleição para presidente, o segundo turno, agora dia 30 de outubro, meu Deus do céu! E a gente está aqui de volta com o nosso programa A Bíblia e o Jornal, a Bíblia e o Jornal, o que virou notícia e repercutiu. A gente quer saber o que a Bíblia diz, não é mesmo? A gente quer saber, todo mundo quer saber o que a Bíblia diz. Hoje, meu Deus do céu, a gente tem um papo muito especial, para lá de especial. Hoje nós vamos iniciar uma série de 5 episódios que a gente vai falar sobre os evangélicos e a questão gay. É isso mesmo, um dos assuntos que mais repercutiu nas mídias nas últimas décadas, últimos 20, 25, 30 anos, meu Deus do céu, é só o que fala, é só o que fala. O meu netinho, o Arthur, diria: vovô, o senhor tá maluco, vovô, com esse papo. É verdade, não é verdade. Mas, Arthurzinho, Deus vai me dar graça e a gente precisa falar sobre o assunto, né? Não dá para ficar calado de tanta coisa que a gente tem ouvido e visto por aí. Tem muita gente sofrendo, muita gente sofrendo. Meu Deus do céu. Antes de iniciar o nosso papo aqui, eu quero fazer alguns esclarecimentos. Primeiro dele, como eu já disse, o nosso programa aqui sobre essa questão gay e os evangélicos vai ter 5 partes, tá bom? Eu quero fazer isso para procurar ser bem didático. E por isso eu vou precisar da sua paciência, eu vou precisar que você assista todos os episódios para fazer uma avaliação correta e depois você fazer o seu julgamento aí. Tá ok? Então, por favor, tenha paciência. As pessoas hoje costumam querer tudo assim muito rápido, né? Aqui não é TikTok, não. Não é TikTok, não, tá bom, meu querido? Vai ter que ser devagar, com muita calma, para a gente tratar de um assunto muito delicado, tá bom? O meu foco aqui é a pessoa gay, o homossexual, que sofre com a sua condição, que não faz propaganda da sua condição e que não tenta impor como ideal de vida a sua situação, como se fosse uma ideologia, tá bom? Portanto, eu não vou falar aqui de casamento gay, de banheiro gay, de adoção de crianças por gays, pelos gays, tá bom? Não, não é esse, tá ok? E uma outra coisa sobre a definição do significado de ser gay. Pessoa cuja atração afetiva ou emocional é demonstrada ou direcionada à pessoa do mesmo sexo, no caso, homossexual. E veja bem, eu vou estar, por isso mesmo, usando os 2 termos, gay ou homossexual, tá bom? Uma hora um, uma hora outro, tudo a mesma coisa, tá bom, meu querido? Então vamos lá hoje no nosso primeiro episódio, que tem como tema a cruzada evangélica anti-gay. Os embates entre evangélicos e gays viram evangélicos, e contra os gays o que eles fazem é uma cruzada, tá ok? Vamos ao tema, a cruzada evangélica anti-gay. Veja bem, sempre houve por parte dos evangélicos muita dificuldade em lidar e entender a questão gay e homossexual. E isso, como eu já disse, vem desde o século IV. E o problema é realmente difícil, é muito difícil mesmo. Mas veja bem, hoje os líderes evangélicos conseguiram ainda transformar a situação muito mais difícil do que já é, muito mais difícil. Veja bem, inicialmente o assunto gay e homossexual era restrito ao ambiente interno das igrejas. E essa época era lá para os anos 70, os anos 80. Os gays estavam quase todos no armário.
Pode-se dizer que havia um clima de relativa paz entre os evangélicos e os gays. E não essa guerra aberta e pública como a gente vê hoje, tá bom? E aí o que aconteceu? Os evangélicos entrou na política e entrou com tudo, e os gays começaram a sair do armário. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Aquilo que ela era de uma relativa paz, passou para embates. Quando isso começou exatamente? Veja bem, tudo tem a ver basicamente com dois projetos de lei, o PL 1151, de 1995, e o PL 122, de 2006. Do que se trata estes projetos de leis? Veja bem, o PL 1151, de 95, é da autoria da deputada federal Marta Suplicy, que na época era do PT, que trata da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo, não de casamento de véu e grinalda na igreja, que isso fique muito claro, tá ok? Qual era o objetivo desse projeto? Era garantir a proteção dos direitos à propriedade e ao acesso do companheiro, né, ao patrimônio que foi acumulado durante o tempo em que eles estiveram juntos, como, por exemplo, direito à herança, benefícios previdenciários, declaração conjunta de imposto de renda. Esse era o objetivo, tá ok? O PL 122 é sobre a lei de anti-homofobia, que tinha como objetivo criminalizar a homofobia, mas que os pastores evangélicos diziam que era a lei dos privilégios, tá ok? Bom, o PL 1151, sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo, foi apresentado à mesa da Câmara dos Deputados no dia 26 de outubro de 1995. Preste bem atenção nessa data, tá bom? Uma comissão especial foi criada para analisar esse projeto de lei e ouvir as partes interessadas, tá bom? O projeto ficou, acredite, observe, quase 15 anos em discussão. Na verdade, briga. A maior oposição vinha, sabe, do lado de quem? De quem? Dos deputados e pastores evangélicos, sempre liderados por Malafaia e Feliciano. Aliás, falar de gays é falar destes dois, desses dois aí, tá bom? Bom, aí o que aconteceu? O projeto ficou lá debatendo 15 anos, enrolando, briga para lá, briga para cá, e aí tivemos uma surpresa. Aí veio a decisão do STF. No dia 5 de junho de 2011, mais de 15 anos depois do projeto de lei 1151 ser apresentado à mesa da Câmara dos Deputados, o STF aprova por unanimidade a união entre pessoas do mesmo sexo. Grande surpresa e uma decisão histórica. Os gays comemoraram pra caramba e os evangélicos condenaram a decisão do STF. A derrota dos evangélicos foi algo assim, tipo, lembra do Alemanha e Brasil na Copa de 2014? O 7-1? Foi uma lavada, uma goleada. Os deputados evangélicos sempre usavam como argumento a de que tinha que ser reeleito, né? Eles falavam para o público evangélico para impedir a união civil dos gays. Mas aí veio o STF e estragou tudo. Enquanto estava na Câmara, eles conseguiram barrar, segurar, enrolar e ficar brigando e nada acontecia. Mas aí o STF apareceu em cena, os homens da toga. Eu queria comentar duas coisas aqui sobre a decisão do STF. Primeira, o pessoal diz que o STF fica fazendo judicialização da política. Claro
Claro, as pessoas estão sofrendo e a política e os políticos não resolvem. E a justiça está aí para fazer justiça. Saiba, a nossa Constituição, gente, inicia o artigo 5 dizendo assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Fecha aspas. E olha, detalhe, hein? A Suprema Corte dos Estados Unidos também aprovou em 2015 a união civil de pessoas do mesmo sexo, com aprovação dos americanos, apoio dos americanos de 70%. Tá bom? Segunda coisa, não se esqueça, como eu disse, a votação foi por unanimidade, e isso não é pouca coisa. A justiça viu as injustiças e os políticos moralistas evangélicos não viram. Como tinha maioria, quiseram praticar a tirania da maioria e oprimir a minoria. Caíram do cavalo. Na Marcha para Jesus de 2011, o Malafaia disse que o STF rasgou a Constituição. Sabe o que ele queria? Ele queria que os gays continuassem jogados, sem proteção da lei, sem seus direitos como cidadão, que era só isso que eles queriam e nada mais. E onde fica, hein, Malafaia, Feliciano, o amor ao próximo? E onde ficam os direitos do cidadão? Isso não tinha nada a ver com a Bíblia, com os evangélicos. Era uma coisa de direitos do cidadão, só isso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Agora, gente, vejam só. Qual foi as motivações para essa cruzada anti-gay? Ou seja, o que é que os líderes evangélicos, de maneira geral, que apoiam essa cruzada, ficam dizendo aí? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que essa cruzada? Por que essa batalha? Esses embates? Eles dizem que tem a ver com a moral, a proteção da família e os princípios bíblicos. Vamos lá. Primeiro, a moral. Moralidade tem a ver com a média ponderada da sociedade. Só que o evangelho, meu querido, não é moral. O evangelho não é moral. O evangelho tem ética, não moral. E mais, o evangelho de Jesus não tem nada a ver com esse negócio aí de maioria, de vox populi, vox dei. Jesus deixa 100 ovelhas, lembra? E vai buscar uma só. Ou seja, Jesus larga a maioria e vai cuidar da minoria. Para Deus só existe a pessoa, a individualidade, o ser único, não multidão, a boiada, não. Deus nos conhece de maneira individual, graças a Deus. Família. Para os evangélicos é uma espécie de conspiração do movimento gay, não só no Brasil, no mundo inteiro, para destruir a família. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você lembra que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja? Você lembra disso? Mas parece que para os líderes evangélicos, os gays é o grande perigo, é as portas do inferno. Meu Deus do céu, que vergonha, hein? Duas coisinhas aqui. Seria melhor a gente entender o conceito de Jesus sobre família. Vocês estão precisando ler a Bíblia lá nos evangelhos, viu? Tá bom? Primeira coisa é isso. E a outra coisa, a defesa da família não é bandeira exclusiva dos evangélicos, mas de interesse geral da sociedade, tá bom? Maçom defende família, espírita defende família e outros grupos de esquerda, de direita, também defendem a família. Essa não é uma bandeira exclusiva dos evangélicos, como eles pretendem fazer e se passar para a sociedade. Ah, se não fosse os evangélicos defender a família acabaria. Oh, não é bem por aí, tá bom? E como ficam, então, já que vocês são defensores da família, os 40% das mulheres evangélicas que estão sofrendo violência de seus companheiros comprovadamente? Hein? E como ficam as 110 crianças e jovens com menos de 13 anos que são estupradas no Brasil a cada dia?
E vai ignorar também que as famílias são os principais agentes da violência, já que 70% dos abusos contra as crianças e mulheres acontecem dentro de casa. Durma com esse barulho aí, defensores da família. E por último, eles dizem também que tem a ver com princípios bíblicos. Mais à frente, nos próximos episódios, a gente vai falar sobre os tais princípios bíblicos, o que dizem sobre os gays, a homossexualidade, tá bom? Uma observaçãozinha aqui. Eu fico vendo os evangélicos falar em princípios bíblicos para votar. E olha, eu fico de boca aberta, escandalizado. Por princípios bíblicos, saiba, meu querido, eu não votaria em ninguém. Mas eles dizem que é possível sim, por princípios bíblicos. Gente, eu voto em nome do cidadão, eu escolho o menos pior, né? Mas eles ficam dizendo aí que quando você vai votar, você vai escolher entre o mal e o bem. Ah, se fosse assim, seria maravilhoso, mas não é. Você vai lá votar, você vai escolher o menos pior. Pelo amor de Deus, dá uma olhada nos bastidores da campanha aí da eleição. É uma porcaria, é um lixo, é uma sujeira só. Oh, meu Deus do céu. Só os ingênuos, só os bobinhos que pensam que é diferente. E por último, eles dizem que é uma missão de amor, é amor. Eles dizem aí que temos que evangelizar os gays, falar a verdade, mesmo que doa, mas é para o bem dos gays, para livrá-los, salvá-los do fogo do inferno. Uma observaçãozinha aqui. Amar a pessoa é uma coisa, impor abuso, julgamentos, homofobia é outra coisa. Veja o que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz nesse sentido. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo sempre, forever, tá bom? Saiba disso, meu querido. Veja bem, essas são as motivações para essa cruzada anti-gay dos evangélicos, tá bom? Agora, o que realmente acontece? Ou seja, mas que eles não admitem. Na verdade, eles dizem isso, mas eu pergunto, é isso mesmo as verdadeiras motivações? Para essa cruzada, para esses embates, para essa briga contra os gays? Não, meu querido. Primeiro, vamos ver realmente o que acontece. E eles não admitem. Primeiro, tem a ver com a área sexual. Gente, leia sobre a história do cristianismo. Leia, pelo amor de Deus, pega aí um livro de história da igreja, alguma coisa assim, e você vai ver que o maior problema da igreja na história do cristianismo aí tem a ver com a área sexual. E veja também quando acontece disciplina na igreja, geralmente tem a ver sempre com o sexo. E mais, coitado dos jovens, jovem igreja evangélica passa um apuro, um aperto, coitadinho, porque ele não pode nem masturbar, é pecado. Mas por quê, pastor? Porque quando você se masturba, em quem você está pensando? Ai, a meninada sofre. Ai. Ele pode responder para o pastor, pode ter certeza que eu não estou pensando num pé de mandacaru. Gente, você quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Tem um livro aí, Eunucos pelo Reino de Deus. Pelo amor de Deus, leia. Outra coisa, tem aí Confissões do Pastor lá, Confissões de Santo Agostinho. É maravilhoso. Santo Agostinho foi um homem maravilhoso, mas a área sexual do Santo Agostinho era um problema seríssimo, coitado. E só para você ter uma ideia, o cristianismo, tudo que tem hoje como base na sexualidade, tem tudo a ver com Santo Agostinho.
E só para você ter uma ideia, ele dizia que o primeiro pecado entrou no mundo pela área sexual. Porque Adão e Eva, quando saiu do paraíso, a primeira coisa que eles fizeram foi cobrir com folhas a genitália. E aí o Santo Agostinho disse, tá vendo? Tá vendo? Foi por isso daí, por essa área que entrou o pecado no mundo. Tem também aí uma série, Os Borgias, tem um filme A Letra de Escarlate, enfim, tem muita coisa para você ver, dar uma olhada e você vai ver que a sexualidade é um problema grave dentro da igreja, no cristianismo. Segunda coisa, tem a ver também com as doenças dos líderes evangélicos que estão envolvidos nesses embates contra os gays. Veja bem, o que eles estão fazendo? Eles estão projetando as suas doenças nos gays. E aí Freud explicadinho. Ou seja, muitos desses caras são tarados, ou não são gays, na verdade. Mas como eles não têm coragem, eles não têm peito, né, para sair do armário, fica aí apontando, acusando os outros. O que tem de pastor gay e filhos de pastor gay não está escrito no gibi evangélico. Aliás, tem pastor que já mandou os filhos, suma daqui, vai embora para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para outro lugar, suma e desapareça, senão você vai atrapalhar aqui a minha igreja, o meu pastorado. O pessoal não conta, mas é verdade. Agora veja bem, uma observaçãozinha para vocês que fazem isso. Vocês deveriam resolver os seus problemas com Jesus. Ele que é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, é Ele que perdoa os pecados, as iniquidades. Não ficar projetando as suas doenças nos gays. Isto sim é pecado, tá bom? Tá bom? Tá bom? Olha, por favor, faça isso. E olha, gente, por favor, quem fica falando muito de gay, né? Geralmente tem um comichão, uma coceirinha, tem uma coisa ali pulsando. Aí o cara, em vez de querer saber porque pulsa e pulsa, o cara fica atacando os outros em vez de se enxergar. Sabe o que Jesus disse sobre isso? Sabe? Olha só o que Jesus disse. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave, da viga, do palanque, do pé de mandacaru que está no seu próprio olho, que está na sua cara aí. Por que você não olha primeiro para você? O outro tem um cisquinho e você está aí querendo tirar. Enquanto na sua cara tem uma árvore, tem um pé de mandacaru, tem uma trave. Cuidado, gente. E para encerrar, saiba, quem é macho mesmo, hétero, não fica querendo saber da vida dos gays, não perde tempo com isso. Sabe o que ele quer? Ele quer mesmo é pegar a sua mulher. Essa é a verdade. Terceira motivação, porque eles ficam fazendo esse embate aí no fundo, não é bem isso. Tem a ver com a política. Ah, meu Deus do céu. Esses dias, sabe o que eu vi? Igrejas evangélicas usando o tema da homossexualidade nas escolas bíblicas dominical, a famosa revistinha da escola dominical, com finalidade política. Ou seja, eles querem atacar aí o Lula, o PT, o pessoal da esquerda, né, o pessoal que está apoiando o Bolsonaro, e fazendo isso, usando os gays, usando a homossexualidade, gente. Pelo amor de Deus, você sabia que essa discussão dos gays, trazer isso para a questão política, rende muito politicamente para os evangélicos? Dá voto, elegem deputados e atende muitos os interesses dos mais variados grupos evangélicos. Você sabia disso, meu querido? É triste, mas é verdade. Veja bem, o tema da homossexualidade de gay foi o que os deputados evangélicos usaram agora na eleição de 2022 nas igrejas para serem reeleitos. É vergonhoso. É ou não é?
É ou não é? É muito vergonhoso. Agora veja isso. Como que pode? Bunda, vagina e pinto viraram bandeira política dos evangélicos. Gente, os órgãos sexuais viraram cabos eleitorais poderosíssimos. Mas política tem a ver com a polis, a vida na cidade, da sociedade, do cidadão, com o que é público, não com órgãos genitais, com o que é privado. Mas o pessoal conseguiu algo incrível. Politizaram os órgãos genitais, politizaram a prática homossexual. Porque dá voto, elege. Veja que para a maioria desses líderes evangélicos, tudo que interessa a Deus é o que o ser humano faz com o seu pênis, a sua vagina e o seu ânus. O resto Deus não liga muito não. Você pode mentir, roubar, odiar, transformar o púlpito da igreja em palanque, perseguir irmãos, enganar, manipular os irmãos, a igreja para interesses pessoais, né? Para ter aí os aviões, as mansões, os carros importados, as fazendas, que ninguém toca no assunto. Não é mesmo? Não é mesmo? Ai, ai, ai. Querido, infelizmente essas são as verdadeiras motivações desses líderes evangélicos nessa cruzada anti-gay. E não lá princípios bíblicos, moral, família e amor pelos gays. Não, não, tá bom? Agora, vamos passar para o próximo ponto. Veja bem, qual é a posição dos evangélicos, desses aí que estão nesses embates, nessa guerra contra os gays, sobre gay e homossexualidade? Qual é a posição? E eu aqui gostaria de destacar alguns pontos básicos do pensamento sobre a questão gay. É quase consenso esses pontos que eu vou colocar aqui, ou seja, 90% dos evangélicos, eles pensam assim. Veja bem o que eles afirmam. Veja bem o que eles afirmam. A grande maioria dos evangélicos e dos líderes evangélicos. Primeiro, eles afirmam que amam os homossexuais, mas que não concordam com a prática homossexual. Seria uma espécie de rebelião consciente contra o que Deus estabeleceu na criação. Macho e fêmea, casamento heterossexual e família. E mais, foi pela família que a civilização chegou até aqui. É o que eles afirmam. Pois bem, eu também amo os gays, eu também amo os homossexuais. No entanto, eu não estou disposto a controlar a vida sexual de ninguém. Cada um vive como pode. Cada um sabe o que se é. E Deus sabe de todos e a sua graça é sobre todos nós. Só Deus sabe o que é pecado, meu querido. Só Deus sabe. Não é o Malafaia, o Feliciano, nem a igreja evangélica, nem ninguém. Sendo que justiça e pecado é aquilo que Deus imputa, tá bom? E não o que o seu pastor e a sua igreja diz. Quanto a mim, eu sei que sou pecador e preciso muito da misericórdia e da graça de Deus. Se a homossexualidade é uma rebelião consciente contra o que Deus estabeleceu na criação, então nascer cego, mudo, gago, aleijado e paralítico também deveria ser uma rebelião contra Deus. Você não acha? Você não acha? Pense sobre isso. E sobre a civilização ter chegado aqui por causa das famílias, veja bem, é verdade, mas há milhares de anos atrás, você deve se lembrar que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, e também Deus destruiu o mundo com o dilúvio, não tinha nada a ver com os gays, mas com famílias. Lembra? E se Jesus tivesse dependido da sua família, ele estava perdido, já que a família de Jesus considerava Jesus um louco e queriam prendê-lo.
E Jesus diz algo semelhante ao dilúvio, que algo semelhante ao dilúvio, o que aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer novamente no final do tempo, do mundo, e novamente não terá nada a ver com os gays, tá bom? Mais um pontinho que os evangélicos afirmam que eles pensam sobre a homossexualidade. Eles afirmam que a homossexualidade não tem origem biológica, genética. Dizem que nenhum cientista conseguiu provar isso. Não existiria uma ordem cromossômica homossexual. Ok, vamos lá. Veja bem, pode ser que a homossexualidade, meu querido, seja de ordem biológica, sim, acredite. A ciência ainda não provou que é de ordem biológica, sabe por quê? Porque as pesquisas ainda continuam. Portanto, não significa que não é, ok? A questão está aberta. Portanto, a ciência ainda não deu a sua palavra final sobre o assunto. E por que esses pastores aí estão dando? Que eu saiba, genética, biologia, não é a especialidade desses pastores evangélicos, tá bom? E olha aqui para mim. E se a homossexualidade for genética? Se um dia a ciência, a biologia conseguir provar que é genética, o que vão fazer? O que vocês vão fazer? Vão negar? Pense nisso, tá bom? Mais uma coisinha que esse pessoal aí afirma, e eles dizem, e eles pensam. Eles afirmam que a homossexualidade seria uma questão de comportamento, de preferência e escolha. Veja bem, se a homossexualidade fosse uma questão de escolha, ser hétero também o seria. Você não acha? Entretanto, eu nunca vi um homossexual escolher ou virar gay só porque ele quer. Nunca vi. E eu não escolhi ser homossexual. Eu não escolhi ser heterossexual. Eu sou heterossexual. E mais, se fosse uma questão de preferência ou escolha, eu duvido que os gays de verdade não prefeririam outra coisa. Experimente, você que é hétero, ser gay e viver aí, você vai ver se é moleza ser gay. Experimente aí, por 1 mês, 2 meses, experimente. Você vai enfrentar preconceito, discriminação, violência, abandonado pela família, risco de ser morto e condenado ao inferno. Você quer esse presente? Assuma, experimente. Mais uma coisa que esses líderes evangélicos afirmam. Eles afirmam que a homossexualidade precisa ser confessada, o pecado da homossexualidade, já que a homossexualidade para eles é pecado, o ser homossexual. E eles precisam receber Jesus como Salvador, obedecer a sua palavra, e aí eles poderão tornar-se um heterossexual. Aí eles estarão realmente libertos. E dizem que Jesus tem poder para fazer essa transformação. Mas caso não mude, vão para o inferno. Veja bem, ser homossexual não é pecado. Como também não é pecado nascer cego, aleijado, também não é pecado. Todas as desordens que a gente vê no mundo, meu querido, tem a ver com a entrada do pecado no mundo. E mais, a gente não pede perdão por nascer com algum tipo de desordem. Você já viu algum cego aí pedindo perdão? Deus, me perdoa porque eu nasci cego. Deus, me perdoa porque eu nasci aleijado, eu nasci mudo, gago. Você já viu alguém pedir perdão a Deus por esse tipo de desordem causada pelo pecado? Eu vejo as pessoas pedindo graça de Deus para poder sobreviver com as consequências dessa desordem na criação. Isso eu vejo. Mas pedir perdão porque eu nasci cego?
aleijado. Você não acha que tem algo errado? Veja bem, meu querido, se ser homossexual é um pecado que, quando confessado, torna o homossexual em heterossexual, por que então que milhões de homossexuais evangélicos não se tornaram ainda heterossexuais? Que Jesus tem poder para fazer qualquer coisa, isso com certeza, ele realmente tem. Mas nem todos os cegos de nascença, na época de Jesus, foram curados. Como não o são também hoje. E daí? E daí? Você entendeu? Estamos terminando esse primeiro episódio da questão gay e os evangélicos, tá bom? E aqui eu vou fazer um resuminho, uma síntesinha rapidinho. Nesse primeiro episódio, a gente viu, esse primeiro episódio dos evangélicos e a questão gay, a gente viu como que a relação dos evangélicos com os gays passaram de uma relativa paz para os embates, para uma cruzada. Também vimos que o STF aprovou por unanimidade a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Os gays comemoraram muito e os evangélicos, pego de surpresa, disseram que o STF rasgou a Constituição. E vimos também que a ciência ainda não tem evidência de que a homossexualidade é genética, biológica, mas que as pesquisas continuam. Já para os evangélicos só existe macho e fêmea, foi assim na criação, e de que a homossexualidade é uma escolha que tem que ser desfeita pela libertação espiritual. Por aqui eu termino, eu quero concluir perguntando para você, o que você acha de tudo isso? Qual é sua opinião? Eu vou fazer uma provocaçãozinha para você neste final aqui, tá bom? Veja bem, leia lá Gênesis, capítulo 2, do verso 21 ao 23, onde se diz que Deus fez Eva da costela, ou do lado de Adão. E eu pergunto para você, o que isso pode significar? O que isso pode significar? Pesquise, é uma provocaçãozinha para você, tá bom? Eu convido você para o próximo episódio, o segundo episódio. O tema vai ser sobre a arma principal que os evangélicos usam nessa cruzada anti-gay. Você sabe qual é? Então, no próximo episódio você vai saber qual é e a gente vai falar muito sobre ela, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus e eu te aguardo no segundo episódio desta série. Um beijão, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Não fiquem com raiva, nem com ódio, em nome de Jesus. Amém.